Quero convidar os irmãos a gentilmente abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler os versos 12 a 31. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada. 1 Coríntios 12, de 12 a 31, leitura alternada. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Tem todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Vamos ler novamente o verso número 27, todos juntos. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Pai bendito, abrimos a Tua palavra. É a nossa oração nesta noite. É que Tu fale aos nossos corações, através do Teu Santo Espírito. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia, ela compara a igreja do Senhor à família. Em outros textos você vai ver a igreja do Senhor sendo comparada a um exército. Em outros, a igreja é comparada a um templo. Em outro texto, a igreja é comparada a uma noiva. Mas
A comparação mais predileta do apóstolo Paulo, quando ele compara a igreja do Senhor a um organismo, é a comparação que ele faz com o corpo. A Bíblia lá, o livro de Efésios, também escrito pelo apóstolo Paulo, chama a igreja de a família de Deus. E, de fato, a igreja é a família espiritual, a família do Senhor. E a família também é a igreja doméstica. Essa é a razão de, muitas das vezes, nós afirmarmos que devemos ser, primeiramente, pastores e líderes na nossa própria casa. Eu quero falar de um tema muito precioso para mim nesta noite. E o tema tem por denominação a igreja, a encantadora família de Deus. É um tema que eu gosto muito. E o apóstolo Paulo, aqui na carta de Coríntios, ele vai tratar de maneira bem detalhada acerca desse tema. Paulo passou muito tempo ali na igreja de Corinto. Foi uma igreja que ele fez nascer. E foi lá em Corinto que Paulo permaneceu mais tempo em seu ministério. Ele passou quase 3 anos ali na cidade de Corinto, uma cidade marcada pela idolatria, inclusive, do mais alto grau nefasto, que é a idolatria sexual. E Paulo aqui vai, a partir de uma carta, e ele escreve 3 cartas, pelo menos 3 cartas Paulo escreve à igreja de Corinto. 2 delas estão na Bíblia. Uma terceira não faz parte do cânon sagrado, mas se reconhece por alguns ser ela também a terceira carta que Paulo escreveu àquela comunidade. E Paulo vai ensinar aqui que, de fato, a igreja é um corpo, porque nós confessamos o mesmo Senhor, nós dependemos do mesmo Deus, nós ministramos o mesmo corpo e somos batizados pelo mesmo Espírito. E a pergunta que salta aos olhos é por que Paulo tem predileção, tem preferência, ele se afina mais com o conceito de igreja como o corpo de Cristo. Porque, de fato, e Paulo está correto nesse aspecto, é que o corpo é uma das comparações mais completas que se pode ter acerca da igreja de Deus. E ele reforça esse entendimento, a partir de 2 considerações muito interessantes. Primeiro, é que o corpo ele tem uma unidade, ele é uno, o corpo é um só, e a sua principal essência é, de fato, a unidade. Todos que creem em Cristo, todos que foram chamados para a família da fé, todos que foram chamados para o reino do Filho de Deus, fazem parte do mesmo corpo, da mesma família, do mesmo rebanho. E nós precisamos ter esse entendimento, que essa unidade ela não é organizacional, que essa unidade não é interdenominacional, mas que é uma unidade que se caracteriza por ser uma unidade espiritual. Peter Wagner, um dos autores que trata muito acerca do ministério do corpo de Cristo, ele cita 2 fatores para que essa unidade se faça presente no corpo. O primeiro é o sangue. Pode ser até difícil nós estabelecermos uma unidade característica entre os nossos pés, ou entre as nossas mãos, ou entre os nossos rins, ou entre os nossos pulmões. Contudo, o mesmo sangue é que alimenta
todos esses membros. É o sangue que fornece vida a esses membros. E de igual modo, é pelo sangue de Cristo que nós somos enxertados na família de Deus. Por isso que Peter Wagner faz essa referência, porque o que nos torna membro da família do Senhor, do corpo de Cristo, é de fato o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. E este sangue é o elemento que unifica a igreja, é o elemento que traz unidade para a igreja, é o elemento que nos torna um. Mas Peter Wagner, ele traz uma segunda característica. Além do sangue, um dos fatores que determina a unidade do corpo de Cristo é o aspecto espiritual, é o Espírito. Ou seja, além do sangue, que mantém o corpo uno, que mantém o corpo unificado, é o Espírito introduzido no corpo. Quem nos colocou no corpo de Cristo foi o Espírito Santo. É Ele que nos regenerou, Ele que mudou a nossa vida, Ele que converteu o nosso coração, Ele que transformou as nossas ações, Ele é que nos fez entender que fomos chamados para o reino da fé. De modo que um membro do corpo pode ser até mais cheio do Espírito do que outro membro, mas nenhum membro do corpo, ele é sem a presença do Espírito Santo. Ser batizado pelo Espírito Santo significa, mutatis mutandis, pertencer ao corpo de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo significa que o nosso corpo pertence a Cristo, o nosso Salvador. Há um autor, por nome Leonard Ravenhill, que ele trata de uma história muito interessante. Por que tarda o pleno avivamento? E ele vai contar nesse livro a experiência de um pastor que pregou na tabuleta da porta, numa tabuleta na porta da sua igreja, que ou aquela igreja passaria por um avivamento, ou ela passaria por um sepultamento. É certo que não há famílias sem problemas, como não há igreja perfeita, nós ainda não chegamos ao céu, nós ainda não atingimos a perfeição. Isso é fato, isso é uma verdade. Mas a igreja é ainda a maior esperança que o mundo pode ter. Numa sociedade ferida, numa sociedade quebrada pelo pecado, numa sociedade que vive num mundo tenebroso, cheio da ação do maligno, como não reconhecer que a igreja é um lugar de refúgio, é um lugar de restauração para aqueles que se arrependam dos seus pecados e creem no Senhor Jesus. Eu costumo dizer frequentemente que o que não seria do mundo sem a igreja. Imaginem só que um dos comparativos que eu faço com relação à igreja é que, assim como a lua é a faxineira do mundo, a igreja também é a faxineira do mundo. Imaginem só se nesse mundo tão cruel, tão marcado pela presença forte do pecado, não existisse a igreja. Não existissem pessoas que pudessem falar das boas novas deste evangelho. Imagina como seria esse mundo. Obviamente, nós não conseguimos limpar o mundo de todas as suas impurezas, mas certamente muita coisa é dissipada deste mundo por conta da ação proclamadora do evangelho do Senhor Jesus
através da sua igreja. E é por isso que nós não podemos deixar de afirmar que a igreja é de fato a maior esperança para a humanidade. Temos queixas um dos outros? Temos, mas não podemos lutar contra uns e os outros. Isso é uma verdade, porque somos membros do mesmo corpo. Se só uma pessoa desprovida de razão, desprovida de prudência, desprovida de qualquer atitude racional, poderia agredir o seu próprio corpo. Somos de fato, queridos, a família de Deus. Somos de fato, queridos, a encantadora família de Deus. É aqui, na igreja do Senhor, que Deus tem o seu maior prazer. Nós somos as delícias dos olhos do Senhor. Nós somos aqueles que Deus tem maior prazer. Apesar dos nossos erros, apesar dos nossos fracassos, apesar das nossas vicissitudes, nós somos aquele que Deus escolheu para amar. E a família de Deus, ela reúne algumas características singulares. E é sobre essas características singulares que eu queria tratar nesta noite. É que, a primeira coisa que esta igreja, como família encantadora de Deus, deve entender, é que esta família deve seguir as ordens do seu Senhor. Olha o que diz aí o verso 5, nós não lemos ele, do capítulo 12. Capítulo 12, verso 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Está lá em Colossenses 1,18. E que o corpo, ele segue as ordens que derivam, que procedem da cabeça. O ministério do Espírito Santo é glorificar e exaltar Jesus. Isso é verdade. E de modo algum ninguém pode confessar Jesus como seu Senhor e viver de conformidade com essa realidade sem a ação e o poder do Espírito Santo. Por isso que o autor aí de Corinto, que foi o apóstolo Paulo, vai tratar acerca desse comando do Senhor sobre a igreja, sobre o aspecto da Trindade. Se lermos aí os versos 4, 5 e 6 do capítulo 12 de 1 Coríntios, vamos entender isso facilmente. Olha o que diz o verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Paulo mostrando que a perfeição da unidade da Trindade deve também reinar sobre aqueles que fazem parte da família do Senhor. A igreja é conduzida não segundo o nosso querer. A igreja é conduzida não segundo a nossa vontade. A igreja é conduzida não segundo a nossa volição. Mas a igreja é conduzida consoante a vontade do nosso Deus, aquele que nós servimos. Ele é o dono da igreja. Ele é o resgatador da igreja. Ele é o redentor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Devemos nos conduzir nesta família conforme os seus preceitos, conforme os seus mandamentos, conforme aquilo que Ele nos orienta através da sua palavra. A nossa vontade, o nosso desejo, certamente não pode suplantar as ordens daquele que comprou a igreja com seu próprio sangue. Muitas das vezes nós queremos que a nossa vontade, que a nossa
que o nosso querer prevaleça sobre as ações da igreja. A igreja presbiteriana tem uma particularidade muito interessante, e aqueles que nasceram nela aprendem isso logo desde criança. É que tudo é decidido coletivamente, tudo é decidido conjuntamente. Não há decisões, singulares, não há decisões unipessoais. As decisões sempre são coletivas. O pastor não exerce comando único sobre a igreja, e muito menos os presbíteros assim também o façam. Mas a igreja é conduzida por um corpo de líderes que conduz a igreja em oração, em vida de santidade. Paulo vai dizer que precisamos viver sob a direção e na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme aqui a gente percebeu na leitura dos versos 4, 5 e 6 do capítulo 12 de 1 Coríntios. E aqui no verso 5, há uma coisa muito interessante que eu já chamo logo a atenção de vocês. É que ele fala aqui sobre serviço. E também há diversidades no serviço. A palavra serviço vem da palavra grega, que significa diaconia. Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, Deus nos dá condições para servirmos a sua igreja. E ao servirmos a igreja do Senhor, ao prestarmos trabalho em prol do reino do Senhor, nós não devemos de forma alguma tocar trombeta, nos exaltando as nossas virtudes, exaltando as nossas habilidades. O indivíduo jamais na igreja do Senhor deve acender luzes sobre si, porque cada um no corpo de Cristo tem uma função princípio. Deus deu talento a cada um de nós. Não somos na igreja do Senhor meros espectadores. Não somos na igreja do Senhor apenas ouvintes da palavra. Muito pelo contrário, somos servos da família do Senhor, dispostos a servir na obra do Reino. Por isso, aquele que está na família da fé deve buscar exercer o dom que Deus lhe deu. A cada um de nós, Deus deu um dom, Deus deu um talento, Deus deu uma forma de você ser útil nesse corpo de Cristo. Se você não tem o dom do ensino, você pode ter o dom de orar. Se você não tem o dom de orar, você pode ter o dom de profetizar, você pode ter o dom de cantar e louvar, você pode ter o dom de qualquer outra coisa que possa conduzir e possa ser benéfica à obra do Senhor. Não existe na igreja do Senhor pessoas convertidas sem dons espirituais. Membro nenhum da igreja do Senhor é um membro sem dom. Deus distribuiu dons de maneira soberana a cada um de nós. Por isso que não faz sentido a gente falar de homens poderosos na igreja. Não faz nenhum sentido se falar de poder na igreja. Porque cada um de nós temos um dom. É equivocado você falar que aquele que cura tem poder. Porque a glória não é para o homem, a glória é para Deus. Deus distribuiu dons a cada um de nós. E aí a gente precisa entender que essa distribuição do dom que Deus nos dá é parte da sua soberania. Se Ele não me deu o dom do ensino, é porque Ele entendeu que eu não deveria exercer esse dom. É imaturo eu imaginar que se eu não sei ensinar, ou se eu não tenho o dom do ensino,
eu me ache inferior no reino de Cristo. Muito pelo contrário. Certamente eu devo buscar aquilo que Deus me concedeu como dom e como talento para contribuir com a sua obra. É Deus quem estabelece o seu corpo, quem coloca cada membro no seu corpo, no corpo de Cristo, e distribui o dom a cada pessoa, conforme o seu propósito e conforme a sua soberana vontade. A igreja, como família de Deus, ela precisa seguir as ordens do Senhor. Mas também a igreja, como família de Deus, precisa entender que ela é composta por irmãos diferentes. Somos pessoas diferentes, com motivações diferentes, com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, com comportamentos diferentes. Embora estejamos debaixo do mesmo senhorio de Cristo e sejamos habitados pelo mesmo Espírito Santo, temos que entender que somos diferentes uns dos outros. Não somos iguais. Por isso que Paulo vai fazer algumas comparações aqui entre olho e ouvido, entre nariz e boca. Porque cada um tem a sua função. Somos, de fato, unidos na adversidade. A igreja do Senhor, ela é una, reconhecendo as diferenças de cada um de nós. O que nos torna, o que torna o corpo de Cristo bonito, o que torna o corpo de Cristo funcional, é justamente o fato de sermos membros diferentes, mas harmoniosamente distribuídos no corpo de Cristo. Não somos rivais uns dos outros, mas somos irmãos. Irmãos que compartilham a mesma fé, irmãos que fazem parte da mesma família, irmãos que estão trabalhando juntos para um único propósito, para o bem da igreja do Senhor. Nossas diferenças, queridos, jamais devem nos separar, mas muito pelo contrário, as nossas diferenças devem nos completar um ao outro. Não podemos, de fato, acharmos que a igreja se resume à sua liderança ou parte da sua liderança, mas a igreja, ela necessita das ações benfazejas de cada um de nós. O corpo precisa de cada uma de suas diversas funções. E assim também a igreja, ela precisa de cada um de nós para alcançar o seu papel, para alcançar o seu propósito, que é ser boca do Senhor aqui na terra, que é ser agente proclamadora do evangelho da fé. E para isso nós devemos ser impulsionados, devemos ser motivados, devemos ser desafiados a, com arrojo, intrepidez, coragem, ousadia, nos levantar para exercer o nosso serviço com nossos dons e com os nossos talentos em prol dessa igreja. A unidade do corpo, ela de nenhuma forma é sinônima de uniformidade, mas de adversidade. E essa diversidade, ela exige a participação de cada um de nós. Essa é a beleza, essa é a funcionalidade do corpo de Cristo. Não estamos, de fato, concorrendo com os outros, mas essa funcionalidade ela é bela, ela é magnânima, justamente pela diferença que temos uns para com os outros. E é trabalhando nessas diferenças que podemos alcançar os objetivos que a igreja é desafiada a alcançar. Portanto, a igreja como família, nós precisamos entender isso, é composta de pessoas diferentes, de irmãos diferentes. A igreja como família
deve seguir as ordens do seu Senhor. Mas, queridos, a igreja como família deve ainda atentar-se para uma característica toda especial. Ela deve cultivar o amor e o perdão uns pelos outros. Temos queixas uns dos outros na família, na nossa casa e na igreja. É fato. Por outro lado, ficar reclamando por não ter este ou aquele dom, este ou aquele talento, é questionar a sabedoria de Deus, que deu a cada um conforme lhe aprouver. Ficar ressentindo por não ter este ou aquele dom, este ou aquele talento, é falta de maturidade cristã. Porque Deus deu a cada um de nós um talento para exercermos na sua igreja. E e esse é o nosso desafio, de colocarmos em prática, de colocarmos em ação, de colocarmos em favor da igreja aquilo que Deus nos concedeu. Se de fato tivermos a predisposição de trabalhar em prol da igreja do Senhor, a sua igreja será outra. A sua igreja será bem diferente daquilo que é. Eu costumo dizer e fazer essa comparação. E eu faço essa comparação apenas resumindo apenas ao Brasil. Nem vou me atentar para mais do que isso. A pergunta é: a igreja evangélica brasileira está influenciando mais o Brasil ou o Brasil está influenciando mais a igreja evangélica? Quem está influenciando mais quem? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. É nós que estamos influenciando o Brasil? Ou a sociedade brasileira lá fora tem influenciado de maneira mais contundente a igreja evangélica brasileira? Essa é uma pergunta. Será que a resposta é a igreja tem influenciado mais o povo brasileiro? Será que o povo brasileiro tem reconhecido na igreja evangélica uma instituição que tem influenciado o seu povo de maneira positiva, de maneira proba? Essa é uma pergunta. Mas nesse aspecto do talento, do dom que nós temos exercido na igreja, nós precisamos refletir que, de igual modo, a igreja não tem espaço para disputa de prestígios, porque a igreja não é uma feira de vaidades. E às vezes a gente tende a fazer isso, porque uns exercem uma posição talvez de liderança, precisam ser mais prestigiados que outros, precisam ser preteridos ao invés de outros. Mas a Bíblia nos ensina que aqui não é lugar para inferioridade e nem superioridade, né? Aqui é lugar para que nós possamos entender que todos nós somos um em Cristo Jesus e fazemos parte desse grupo. Na igreja de Filipos, Paulo vai narrar que alguns crentes eles trabalhavam na igreja por vanglória. Outros trabalhavam por partidarismo, porque queriam posições políticas. E Paulo relata ali que até mesmo havia aquelas pessoas que estavam trabalhando em conflito com a comunidade. Na igreja do Senhor nós precisamos entender que
o entendimento é o inverso. Nós precisamos construir pontes de comunhão, ao invés de construirmos abismo de separação. Nós devemos ter o ministério de reconciliação e não, de forma alguma, jogar um irmão contra o outro. Esse é um exercício que nós precisamos entender todos os dias, que precisamos amar e perdoar, em vez de desestabilizar a comunhão da igreja do Senhor. A igreja do Senhor precisa entender que nós somos agentes de conciliação, agentes de reconciliação, agentes de união, agentes de aproximação. Essa é a igreja que nós pertencemos, é essa igreja que Deus nos chamou. Deus abomina aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Paulo nos ensina lá na carta de Romanos, escrevendo lá à igreja de Roma, que cada um de nós devemos agradar ao próximo, porque isso é bom para a edificação da igreja. Está lá em Romanos 15, 2. Cada um de nós devemos agradar ao próximo, porque isso é bom para a edificação, para o crescimento espiritual, para a boa comunhão da igreja. A igreja do Senhor, queridos, ela, como família, precisa entender que ela deve obedecer à voz de Deus, o seu comandante. Ela precisa entender que nós somos feitos de pessoas que têm características e particularidades distintas. Nós, como igreja e família de Deus, precisamos entender que estamos aqui para amar e perdoar. Essa é a característica primária da igreja do Senhor. Mas devemos entender também que, como família de Deus, devemos ser um lugar de sustentação e apoio de um para com os outros. Isso talvez seja um dos maiores desafios da igreja evangélica. Uma família saudável, uma família que anda conforme a palavra de Deus, ela é caracterizada por atitudes de apoio, de estender a mão àquele que precisa, de buscar levantar aquele que está caído, de encorajar, de sustentar parte de seus membros com um ombro amigo. Quando um cai, os outros devem se encarregar de levantá-lo. Quando um triunfa, os outros devem celebrar junto com ele. Na igreja, essa é a tônica. E isso não pode ser diferente. Porque nós precisamos entender que servimos, estamos aqui, não apenas para sermos abençoados, mas principalmente e primordialmente para sermos bênçãos. Estamos aqui para abençoar ao outro. Às vezes nós estamos procurando a igreja para que Deus possa nos abençoar. E o papel do verdadeiro crente é, antes de ser abençoado, abençoar ao seu irmão. Muita gente está na igreja e ainda nem sequer converteu o bolso. O bolso ainda não está convertido. Ele ainda não entendeu que tudo que ele tem vem de Deus. Ele acha que ele é o dono da sua própria vida. Ele acha que a sua vida está sob as suas rédeas, que ele tem controle sobre o seu amanhã, que ele tem controle total sobre as suas condições de vida aqui na terra. Muita gente é na igreja achando que o seu maior porto seguro é a sua conta bancária, é o seu patrimônio. Nós precisamos entender que
E aí, de fato, nós temos plena convicção da nossa salvação. É que quando nós entregamos a nossa vida totalmente na mão de Deus, quando nós reconhecemos que somos totalmente dependentes dele, que tudo que temos, que tudo que somos é dele, é para ele, que nada aqui nesse ponto de vista terreno vale mais do que glorificar o nosso Deus. É isso que ele requer de nós. Obviamente, ele vai nos assistir. Obviamente, ele vai nos prover, porque ele é um Deus de provisão também. Ele sabe as nossas necessidades, sabe até mais do que nós mesmos. Mas isso não nos dá o direito de não conduzir a nossa vida na certeza de que somos totalmente dependentes da graça e do amor de Jesus. Caminhar assim é caminhar verdadeiramente uma vida que se coloca diante do altar do Senhor. É reconhecer que todos os meus dons, todos os meus talentos, todos os meus recursos, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, é do Senhor. Em 2014 eu fiz um voto a Deus. Eu pedi para Ele para não ser dizimista. Disse: Senhor, eu não quero ser dizimista. Me ensina, me dá um pouquinho mais do dízimo. Porque se eu for dizimista, eu vou só estar cumprindo aquilo, na risca aquilo que tu mandou. Eu quero cumprir um pouco mais. Me dá essa graça. Me dá essa bênção de poder contribuir um pouco mais do que tu manda. E eu pude aproveitar da bênção, da graça de Deus na minha vida de maneira maravilhosa. Deus me fez entender que não é aquilo que eu deva fazer apenas para cumprir os seus mandamentos, mas é me ensinar que aquilo que eu tenho, aquilo que Ele me deu, aquilo que Ele tem provido na minha casa, né, vem totalmente dEle. E que quanto mais eu possa ser bênção no reino dEle, mais Ele me abençoará. Obviamente isso não é uma troca. Nós ouvimos isso aqui. Deus sabe das nossas necessidades. E às vezes Ele até retrai algumas mesmo, porque às vezes a gente, né, é meio audacioso, né? Então Ele dá na medida certa, né? Ele dá na porção certa. Mas como é bom ser bênção na casa do Senhor. Que Deus nos ajude a viver como uma família unida. Pois o amor é de fato a apologética final. Concluindo, queridos, a igreja como família deve entender que ela precisa conduzir a sua igreja sob os comandos do Senhor. A igreja como uma família de Deus, ela é composta por irmãos diferentes. A igreja, com a família de Deus, ela deve cultivar amor e perdão. A igreja, como uma família de Deus, deve ser o lugar de sustentação e apoio de uns para com os outros. E aí a gente pergunta: queremos uma igreja onde reine amor e comunhão? Queremos uma igreja marcada pela profunda união entre os irmãos? Queremos uma igreja que transborde alegria e felicidade? Queremos uma igreja que cresça diariamente em adoração, cresça para cima
em adoração ao Senhor. Cresça para dentro, em comunhão entre os irmãos. Cresça para fora, em missão e evangelização. Se queremos uma igreja que reine comunhão e amor, que reine profunda união entre os irmãos, que transborde de felicidade e de alegria na caminhada da fé, que cresça em adoração, em comunhão e em evangelismo, devemos viver como uma família, seguindo as ordens de Deus. Entendemos que somos diferentes, entre dons e talentos, cultivando perdão e amor, uns para com os outros, e acima de tudo, sustentando-nos um ao outro. Precisamos estar atentos aos nossos irmãos. Não podemos sair daqui no vazio, não podemos sair daqui sem indagar um ao outro, não podemos sair daqui sem um compromisso de orar pelo um irmão, pelo menos, durante essa semana. Somos a família do Senhor, somos a família da fé. Daqui a pouco vamos sair. Amanhã, todos nós temos afazeres. Alguns vão começar hoje, né? Eu vou começar daqui a pouquinho. Já marquei meu primeiro compromisso semanal para as 9 horas da noite de hoje. Mas não podemos esquecer que somos uma família. A família da fé. Que temos compromissos um para com os outros. E que viemos aqui para abençoar uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Amém.